teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glorifique ao nome do Senhor, exalte, aleluia. Você é bendito, você é bendita, glória a Deus. Nós acabamos de receber, eu não estava sabendo ou não vi, que aqui uma federação do nosso país, da nossa nação, se encontra nesse estado. Então, quando atinge, aleluia, uma federação, aleluia, do Brasil, assim como no mundo também nos atinge também, porque nós sentimos, louvado seja Deus, A gente não vai muito longe, louvado seja o nome do Senhor. Quando acontece algum conflito aqui na nossa cidade, a gente já fica com o coração apertado. Imagine assim, um conflito assim bem aberto, abrangendo tanta gente, louvado seja Deus. Então, e somente Deus tem o poder de intervir e de fazer com que isso venha cessar. Louvado seja Deus, como foi bem dito, isso não nasce no reino físico, irmãos. Isso nasce no reino espiritual. Louvado seja Deus, e tem tudo a ver com o tema da nossa campanha, que fala sobre o secreto com Deus. Eu fiz umas anotações aqui em casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim, eu coloquei como o tema o segredo da oração. Jesus nos ensinou a verdadeira forma de orarmos e termos resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o Senhor ele disse que quando nós fôssemos orar, entrássemos na porta, no nosso quarto, fechássemos a nossa porta e ali, em particular, viéssemos a nos derramar, a buscar a mais profundo, aleluia, a presença do nosso Deus? Porque ele diz assim, que se nós praticarmos tudo que o Senhor nos ensinou, vamos alcançar a resposta das nossas orações. Aleluia, porque o Senhor, ele diz assim, olha, que muitas das vezes a gente ora, como diz lá no livro de Tiago 4, que diz que muitas das vezes a gente ora, mas nós não temos as nossas orações atendidas, porque nós não sabemos orar, não sabemos colocar as palavras certas, não sabemos colocar os sentimentos certos, porque antes de eu abrir a minha boca, de você abrir a sua boca, o Senhor, ele conhece a intenção que tem dentro do nosso coração, louvado seja Deus. Ele conhece se nós estamos orando apenas, aleluia, para os nossos prazeres, para aquilo que alimenta o nosso ego, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele conhece a motivação pelo qual nós dobramos os nossos joelhos para orarmos, para buscarmos a sua presença. Porque quando fala, aleluia, de entrarmos e fecharmos a porta, fala, aleluia, de intimidade, louvado seja Deus, aleluia. E aí nós devemos buscar ao Senhor, não somente pelaquilo que ele pode fazer, porque Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do já. Ele mesmo se apresentou como Deus do já. Ele pode fazer, ele tem todo o poder. Porém, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos nos achegar. Por que o Senhor, ele pede que nós venhamos buscar a ele de todo o coração, com todo o entendimento, com tudo que há dentro da gente? Porque o Senhor, ele quer nos transformar, ele quer fazer algo que venha transparecer, que venha para fora. Porque quando ele diz que o teu Pai que vem em secreto, que ouve em secreto, ele te recompensa publicamente. Ou seja, aquilo que você no secreto ali busca com o Senhor, ele vai trazer essa revelação para fora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós precisamos buscar, precisamos ter essa vida de oração com Deus, precisamos ter esse íntimo, essa profundidade com o Senhor, aleluia, para que nós possamos, para que as pessoas na realidade possam ver que realmente, aleluia, Deus, ele trabalha no nosso ser, Deus, ele trabalha em nós, porque o único que tem o poder, irmãos, de mudar, aleluia, o caráter do homem é o Senhor, é a palavra de Deus, é por meio da oração, é por vir, aleluia, do Senhor. Não tem outro segredo, não tem outro meio, não tem, somente por Deus é que temos a nossa vida mudada. E aleluia, através dessa mudança,
estava lendo a história de uma mulher chamada Susana Wesley. Essa mulher, ela teve uma vida assim particular, um secreto com Deus, tão maravilhoso, tão profundo, que o filho dela, John Wesley, Charles Wesley, louvado seja Deus, um grande pregador, um grande compositor, aleluia, de músicas, louvado seja Deus, que é Charles, né? Louvado seja Deus. Tudo começou, irmãos, no particular, no secreto, ela com Deus. Ela resolveu dar mais tempo da vida dela para Deus. E ela diz assim, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que está escrito na história, que ela não queria passar menos tempo com distrações, aleluia, e mais tempo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a história vai contar que ela montou um grupo na casa dela, louvado seja Deus, ali de oração, ali, e a gente sabe que quando tem pessoas que gostam de orar, pessoas que verdadeiramente buscam ao Senhor de coração, o ambiente muda, louvado seja o nome do Senhor, a região muda, como foi falado, louvado seja Deus. Mas precisamos, irmãos, verdadeiramente, porque eu fiquei apaixonada pela história daquela mulher, pelo secreto dela com Deus, pela vida, louvado seja Deus, que ela buscou em Deus, mostrando para mim e para você que é possível, que é acessível, louvado seja Deus, nós temos uma vida com Deus e temos a nossa vida transformada pelo poder da oração, pelo poder, aleluia, que Deus ele pode, aleluia, de transformar as nossas vidas, louvado seja Deus. E aí ficou o que essa mulher fez no secreto, o que essa mulher fundou na casa dela, ali aquele grupo de oração, se estendeu, aleluia, até os dias de hoje. Porque hoje nós conhecemos a história de John Wesley, sabemos que ele foi um homem, aleluia, que buscou temente a Deus assim, grandemente em oração, louvado seja Deus, os seus sermões, louvado seja Deus, aquilo que ficou para a história, para a gente buscar conhecimento, adquirir conhecimento e saber que esse Deus, ele existe, e esse Deus é poderoso, e saber, aleluia, que através desse relacionamento, porque a oração é relacionamento com Deus. Não devemos apenas orar a Deus para querer pedir, apenas orar a Deus para querer colocar algo, mas nos relacionarmos com Ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos, não apenas no momento da dificuldade, da luta, porque muitas das vezes a gente se achega a Deus somente mais, eu digo assim que a gente se achega ao Senhor mais quando nós estamos passando por alguma adversidade, né? Quando as coisas estão um pouco, a gente não tem tanto, não tem aquela preocupação, ou então, não deu para orar, não deu para mim dobrar meu joelho, não deu para mim fazer isso, poxa, hoje eu não tive tempo, e nisso os dias vão se passando e o nosso relacionamento com Deus vai ficando um pouquinho para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu coloquei um tópico que eu achei assim muito interessante, que diz assim, olha, devemos fechar a porta que nos impede de termos respostas de Deus. Por isso, feche a porta para a mentira, para a mágoa, para o pecado, para as brigas e tantas outras coisas. Louvado seja Deus. Quando fechamos a porta, o inimigo não pode entrar na nossa intimidade com Deus. Isso fala, louvado seja o nome do Senhor, o que nós devemos, aleluia, fazer, né? Nós temos que procurar ter uma vida íntegra, uma vida reta, louvado seja o nome do Senhor, para que isso venha para fora, para que venha transparecer, porque assim, enquanto a gente tiver mágoa no coração, enquanto a gente estiver praticando a mentira, praticando sentimentos, ou fazendo, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando a gente não toma uma posição, né, verdadeiramente com Deus, quando a gente busca, muitas das vezes as pessoas olham, pode assim dizer, olha,
somente tendo um coração transformado. Uma vez eu ia para o monte e um rapaz ele me parou e me pediu oração. E ali eu estendi a mão e o Espírito Santo ele disse assim para mim. Ele disse assim: irmã, antes de eu orar, ele disse assim: irmã, eu já fui tanto, já orei tanto, já busquei tanto, já fiz tanto propósito, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí o Senhor me revelava, ele veio e disse assim para mim: olha, que a gente só verdadeiramente tem uma mudança na vida quando a gente tem um encontro com Ele. Se a gente verdadeiramente não tiver esse encontro, não tem mudança. Vamos continuar indo para o monte, subindo o monte, descendo o monte, vamos continuar fazendo propósito em cima de propósito e nada vai acontecer. Porque nós precisamos ver qual é a real motivação. O que nos motiva a estar na casa do Senhor? O que nos motiva a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus? O que é que nos motiva? Louvado seja Deus. Será que é só o carro do ano? Será que é só uma boa casa? Um bom emprego? Louvado seja Deus. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é essa a motivação que nos leva a esse particular com Deus, a esse secreto com o Senhor verdadeiramente? Será que nós queremos ser transformados de dentro para fora? Ou nós queremos, louvado seja Deus, apenas ser, aleluia, alvos de aparência? Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quando eu lia a história daquela mulher e eu chorei muito, eu chorei, porque eu disse: meu Deus, como eu poderia ter feito, como eu poderia ter buscado mais, como eu poderia ter entrado mais no secreto contigo, como eu poderia ter feito diferente. E ali eu comecei a refletir na minha vida, na minha caminhada com o Senhor. Louvado seja Deus, porque eu tenho assim, irmãos, eu tenho muito testemunhos do que Deus já fez na minha vida. Louvado seja Deus das orações respondidas por Jaco. Louvado seja o nome do Senhor, do que Deus, assim, só no pensamento, sabe, você pensar e ali Deus fazer realizar. Eu tenho muito, é por isso que hoje eu sempre digo, quando eu estou, louvado seja Deus, em algum culto, eu estou, aleluia, ali com a oportunidade de falar algo sobre Deus. Louvado seja Deus, eu só tenho que agradecer a esse Deus por tantas bênçãos, por tanta graça e misericórdia sobre a minha vida, porque eu nem mereço, irmão. Eu nem mereço, mas o Senhor é assim um Deus tremendo, que Ele vem e faz um milagre, aleluia, para saber que Ele é Deus, aleluia, que Ele não perdeu o controle da minha vida, que mesmo que aquilo que eu pensava que não ia dar
É por isso que Paulo ele diz que nós temos que orar sem cessar. Ele disse, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que continuar orando, perseverando, sendo perseverantes na oração. Muitas das vezes a gente ora e quer, aleluia, que as coisas aconteçam. Ontem alguém chegou para mim e disse assim, por que Deus não ouvia? Porque ele só queria a cura de uma criança, por que Deus não curava? Por que Deus não ouvia? Aleluia. Eu falei para ele, irmão, há processos que temos que passar na vida. Precisamos passar, não é assim, não é dessa maneira. Tudo que a gente passa tem um propósito. Nós precisamos buscar em Deus o entendimento de tudo que a gente passa. Quantas vezes, eu vou falar algo aqui, eu perdi um filho com 20 anos. E não é fácil, nem foi fácil e não é fácil. Mas ele saiu de casa. Quando eu cheguei em casa, ele não estava mais. Quando eu cheguei no culto, e quando eu ia dobrar os meus joelhos para orar pelo meu filho, o Senhor disse não. Ele disse não para mim. E eu conheço a voz de meu Deus. E eu disse, e eu fiquei assim, eu digo, não, porque tudo que acontecia, eu ia para o meu joelho. Eu ia para o meu joelho. Não teve um tempo da minha vida que, meu Deus, uma vez eu acertei até, não foi o número da Mega Sena não, mas um dia que eu ia receber até um centavo, o Senhor me mostrou. E aí, não para minha glória, mas porque é muito bom a gente se achegar a Deus, é muito bom. Nós temos, aleluia, louvado seja Deus, saber que Deus nos ouve, pela infinita misericórdia, porque não é porque nós merecemos, não merecemos nada senão a morte. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, é maravilhoso. E ali, Deus ele já fez assim muitas coisas em minha vida, louvado seja Deus. E quando eu queria ali orar, que eu fui dobrando os meus joelhos, que eu já fui me derramando no meu quarto, e o Senhor disse não. E eu acostumada, toda a vida orava e o Senhor fazia um milagre. Eu briguei com a morte na maternidade no ano de 2019, lá dentro da Maziradal. A minha sobrinha foi ter a neném dela, e ali fizeram ela ter normal, a bebê, e ali saíram dilacerando tudo. Nisso, quando a bebê veio, o útero dela engordou. Aí o médico correu e levou ela para o centro cirúrgico. E eu ali, com a bebê no colo, eles me deixaram com a neném lá, e eu aqui, e orando aquele leito ali, todo mundo vinha, ficava olhando. Aí o enfermeiro veio correr, porque ela precisava de 4 bolsas de sangue. Foi muito rápido, e aquela coisa gelada, eu senti aquela coisa gelada. E aí eu comecei a guerrear, comecei a batalhar, e para honra e glória do Senhor, o Senhor me deu vitória. A minha sobrinha está aí, louvado seja Deus, aleluia, com a sua filhinha, que vai fazer 6 anos agora no final do ano. Então, todas as batalhas, irmãos, que o Senhor travou comigo, aleluia, ali, o Senhor me deu a vitória. Então, eu me senti assim, oh glória, louvado seja Deus. Mas no dia que aconteceu isso com minha filha, o Senhor me disse não. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi, se não foi o pior momento da minha vida. Porque você fica assim, meu Deus, o Senhor já me deu tantas batalhas, já venceu tantas batalhas, já me deu assim, tantas alegrias, Senhor. Porque coisa boa é ter a oração da gente respondida por Deus. Pensa numa maravilha, pensa numa coisa boa, gostosa. É de saber, aleluia, quando Deus está operando, quando Deus está trabalhando, louvado seja Deus, e o Senhor traz ali, sabe, aquilo ali para a tua vida, dá uma satisfação para a tua alma tremenda. Meu Deus, é muito gostoso, é muito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, o não que Deus dá é doído demais. Meu Deus, quando Ele diz te cala, quando Ele fala não mexe, não te promete, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Meu Deus, eu nunca tinha. Esse foi o impacto que eu tive, o primeiro impacto do não de Deus na minha vida. Então, isso nos leva à compreensão de que nem tudo seremos atendidos.
nem toda oração será atendida. Louvado seja Deus. Tem coisas que o Senhor ele não vai permitir. Porque o Senhor, ele, em primeiro lugar, ele quer saber onde está o teu coração. Deus, ele podia curar todo mundo que está no hospital? Ele tem poder para isso? Tem, mas ele vai curar todos que estão lá? Todos vão, alguns irão passar, né? Vão ter vida, vão ter alta, vão sair de lá com vida, vão testemunhar, glória a Deus. Outros não, outros irão, aleluia, né? Descansar, irão, louvado seja Deus, falecer, aleluia. Mas o importante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que quando nós colocamos algo nas mãos de Deus em oração, crendo, aleluia, porque a sua palavra diz que tudo que pedimos em oração crendo, receberemos, não diz assim? Mas eu quero te dizer que se estiver dentro do propósito de Deus, louvado seja Deus, Ele não vai atender todas, Ele não vai responder todas as orações, aleluia. Mas quando o Senhor, Ele disser, te der um não, quando o Senhor, aleluia, não realizar algo que tem dentro de ti, do teu coração, que só Ele pode realizar, é porque isso não é para você. Devemos nos conformar, devemos agradecer ao Senhor, porque nem tudo se podemos ter mesmo, louvado seja Deus. É necessário que enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos passar por perdas, nós vamos perder alguma coisa iremos perder, né? Eu estava ouvindo um dia desse uma pregação, onde o pastor ele dizia assim, sobre o falso evangelho, que tudo você vai conquistar, que tudo você vai adquirir, que você vai ser bem sucedido, porque Abraão, Isaac e Jacó foram riquíssimos, porque foram isso, assim. Mas o evangelho não te chamou, aleluia, para ser rico, para ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí esbanjando, aleluia, aquilo que para o mundo. Porque como ele disse, irmãos, se te convidar a conhecer a Cristo e disser que você vai ser só vitória, que acabou as preocupações, que acabou as lutas e as dificuldades, mentiram para você. Mentiram para você, louvado seja o nome do Senhor, porque todos os dias haverá dificuldade, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que porém tivéssemos bom ânimo, louvado seja Deus, porque Ele venceu. Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça, como Ele mesmo diz, Ele não tinha onde Ele dormia nos montes, aleluia, louvado seja Deus, Ele dormia, aleluia, na casa de alguns dos seus seguidores, louvado seja Deus, mas Ele não orou, até por isso Ele foi rejeitado pelos judeus, porque eles criam que o Messias viria para atuar, para morar, aleluia, num palácio, aleluia, que Ele iria estar, louvado seja o nome do Senhor, ser um grande rei, aos olhos, aleluia, daquela nação, aleluia. Ele veio para os seus, porém eles não perceberam, não conheceram, não entenderam, aleluia, o verdadeiro propósito pelo qual Ele veio a este mundo. Então o Evangelho, irmãos, louvado seja Deus, é isso, aleluia, transformação de vida, através da oração, através da palavra do Senhor, aleluia, através da consagração do jejum, aleluia. Interessante que esse capítulo 6 começa sobre como nós devemos esmolar, dar esmolas, louvado seja o nome do Senhor, e depois o Senhor vai tratando da oração, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, até, louvado seja Deus, o Senhor chegar, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, me fugiu aqui a mente, louvado seja Deus, aleluia. Então o Senhor Ele vai tratando conosco, Ele vai nos ensinando, Ele vai fazendo com que a gente venha a cada dia a estar
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim, quando nós habitamos em Deus, Deus habita em nós. E como isso vai acontecendo? Através da nossa vida com Ele. Através, aleluia, desse simples gesto de ter um relacionamento com Deus. Porque orar nada mais é do que um relacionamento com Ele. Aleluia. Então, nós vamos passar, irmãos, por esses processos aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar muitas aflições, muitas lutas, muitas angústias, muitas percas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que devemos continuar a batalha, devemos continuar a oração, devemos continuar a nossa vida com Deus, devemos continuar nos consagrando, devemos continuar, aleluia, buscando a face do Senhor, aleluia, não apenas pelos nossos desejos e pelas nossas vontades, mas por aquilo que Deus quer fazer em nós, pela transformação que Deus ele quer fazer em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a oração ela é importante. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus, é o Senhor, aleluia, que vai, aleluia, pelejar, é Ele que vai batalhar, é Ele que vai, louvado seja o nome do Senhor. A gente nem sabe, aleluia, que nos aguarda naquele dia, mas quando nós colocamos diante de Deus, quando nós consagramos a Deus, quando a gente já começa ali colocando a nossa dependência nele, saber que é Ele que é o provedor, é Ele que vai prover, é Ele quem vai fazer, é Ele, louvado seja Deus, que vai nos guardar, que vai guardar a nossa casa, a nossa família, que vai guardar os nossos, louvado seja Deus, é Ele, louvado seja o nome do Senhor. E a gente faz ali colocando, quando nós colocamos, aleluia, a nossa vida, isso mostra que a gente tem uma dependência dele, porque eu e você não podemos nada, aleluia, porque como foi dito, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades que assolam, que estão assolando, que estão fazendo a maldade, agindo através dessas facções aí, que estão matando os jovens, tirando a vida dos jovens, que está destruindo famílias, que está, aleluia, causando este mal terrível sobre a nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. E é contra essas potestades, é contra esses principados que nós temos que batalhar. Essa é a nossa guerra. É por isso que a guerra, aleluia, do crente, aleluia, é na oração. A gente nunca vai vencer uma guerra batendo boca. A gente nunca vai vencer uma guerra brigando, afrontando, louvado seja Deus, aleluia, o nosso próximo, o nosso vizinho, porque a gente tem alguma queixa, porque a gente tem, aleluia, alguma coisa com alguém, louvado seja Deus. Nós jamais vamos vencer, aleluia, esta batalha. Se nós procedermos assim, irmãos, nós vamos envergonhar o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos perder, aleluia. Nós não vamos conseguir ganhar vidas para Deus. Nós não vamos conseguir, louvado seja Deus, mostrar para as pessoas, como diz o teu Pai que está em secreto e que ouve e que te vê. Porque Deus ele vê o que eu não vejo e ouve o que eu também não ouço. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, precisamos entender a importância da oração, de quanto nós precisamos desse relacionamento com o Senhor, porque Ele não é só um amuleto, Ele não é só alguém para nos socorrer no dia da angústia. Ele socorre sim, socorre, mas Ele não é só assim. Ele é muito, muito, muito além, louvado seja Deus, das nossas necessidades. Aleluia, sejam elas físicas ou espirituais, louvado seja Deus. Deus é um Deus tremendo. Aleluia, perdemos tempo, como dizia essa Susana Wesley, perdemos tempo quando deixamos de dobrar os nossos joelhos, perdemos tempo quando deixamos de consagrar a nossa vida a Ele, perdemos tempo quando deixamos, aleluia, muitas das vezes as distrações nos tirar a visão do Senhor, louvado seja Deus. Porque hoje em dia, aleluia, irmão Odinei, ele falou algo que é
espírito aí tentar paralisar a igreja, paralisar aqueles que oram, aqueles que buscam a face do Senhor, porque só a oração, aleluia, que transforma. Louvado seja Deus, é a oração. Aleluia, o segredo e a receita para se vencer. Aleluia, as dificuldades é a oração, não tem para onde correr. Nós precisamos adquirir ou precisamos voltar novamente a buscar mais a face do Senhor. Precisamos nos colocar mais de joelhos, precisamos nos colocar mais na disposição de ouvir a Deus. Porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco, quando nós oramos, aleluia, o Senhor, aleluia, está ali para falar conosco. Aleluia, não somente ouvir, porque às vezes a gente fala, não damos espaço para que Deus ele possa, porque Deus ele fala. Deus ele fala, louvado seja Deus, e ele vem assim, ele fala conosco, ele traz, ele se revela de sonhos, ele se revela através da palavra, ele se revela através de um louvor. Quantas vezes a gente acorda com louvor na mídia, Deus falando conosco, tratando conosco, aleluia, através daquele louvor. E aí a gente precisa desse discernimento para dobrar os nossos joelhos e buscar ali a face do Senhor, porque Deus ele quer, aleluia, que nós tenhamos um compromisso maior com Ele, quer que nós tenhamos, aleluia, entramos em profundidade. Ele não quer que nós sejamos apenas rasos, mas Ele quer, aleluia, que nós sejamos profundos nele. E nós precisamos, e nós só vamos, aleluia, chegar nesse patamar através do secreto com Deus, através da oração, através, aleluia, de estarmos buscando verdadeiramente a sua presença e a sua face. Eu sempre digo para Deus, em minhas orações, eu digo, Deus, eu não quero buscar apenas a tua mão, mas eu quero buscar a tua face. Buscar a mão de Deus é uma coisa, a face do Senhor é outra, bem diferente. Aleluia, há uma diferença muito grande. Hoje nós entendemos porque muitas outras igrejas, buscam apenas as coisas dessa terra, as coisas terrenas, só buscam a prosperidade terrena, o dinheiro no banco, aleluia, a boa casa e um bom carro para poder competir, para poder dizer, para poder ali, louvado seja o nome do Senhor, mostrar, louvado seja Deus. Mas nós sabemos que a igreja rica, louvado seja o nome do Senhor, é aquela que tem o Senhor dentro de si, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja rica, louvado seja Deus, aleluia, porque a igreja, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor está de fora, tem uma igreja nas igrejas em Apocalipse, aonde Cristo está, ele está do lado de fora. Ele diz assim, olha, tem fama de estar viva, mas está morta. Porque quando nós dizemos que temos ao Senhor, mas não temos comunhão com Ele, não reservamos esse secreto para com Ele, não buscamos a sua face e a sua presença, irmãos, nós não temos a Jesus, nós estamos nos enganando. Nós não conhecemos, é como o Jó diz, eu conhecia só de ouvir, aleluia, porque quando nós passamos a conhecer a Deus, é a partir das experiências que temos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Aí sim a gente pode, aleluia, dizer algo, pode ali, louvado seja Deus, eita, Deus me fez passar por isso e eu tenho entendimento sobre isso, Ele me deu esse entendimento, o Senhor, aleluia, me ajudou, louvado seja Deus. Eu posso dizer para você que você vai conseguir, você vai passar, porque eu passei, louvado seja Deus. É assim que Deus age, aleluia, é dessa maneira, aleluia. É muito importante todos os dias buscarmos a face do Senhor, dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Se nós quisermos verdadeiramente ser transformados e alcançar essa salvação em Cristo Jesus, precisamos nos relacionar com Ele, ter experiências com Ele. Você quer ter testemunho para contar? Você quer, louvado seja Deus, falar para alguém, aleluia, que Deus fez na tua vida? Se relacione com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor fez acontecer isso na minha vida, esse dom de Deus que eu recebi,
Eu não perguntei, não questionei, e simplesmente Deus agiu. O Senhor entrou dentro do meu quarto, e ali o Senhor começou a trabalhar. Aquele ambiente ficou um ambiente tão diferente que eu dormindo, querendo abrir os olhos e eu não conseguia. Irmã Cláudia, eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu queria abrir os meus olhos e eu não conseguia. E eu dizia, meu Deus, eu queria ver. E eu só sentia, só aquela percepção daquele ser ali, sabe, tipo, passando um bálsamo sobre o teu ser, sabe, assim, eu querendo me despertar, eu querendo olhar, que eu queria ver, só que aquele clarão, que eu durmo com tudo apagado. Foi tão tremendo, é que essa menina testemunhou. Quando de manhã ela acordou, ela disse para mim, mamãe, a senhora estava cantando 3 horas da manhã, colocou o celular para tocar. Eu falei, não filha, tu ouviu? Ela disse, ouvi. E ela disse, e o louvor que estava cantando era aquele, um homem de branco que está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. E assim Deus tratou comigo. Porque eu dizia para Deus, Senhor, eu não vou resistir, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou. Meu Deus, como vai ser a minha vida? Eu não vou conseguir dormir, eu vou viver a base de remédio, olha o meu pensamento. Aleluia, eu não vou conseguir como, Senhor, como me veio, como aconteceu, Senhor, por falta de oração. Meu Deus, eu precisei orar mais, eu precisei buscar mais. Meu Deus, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? E o Senhor veio e acalmou meu coração. E foi assim, dessa forma, meu pastor. Foi uma experiência linda que eu tive com meu Deus. E que não me faz, mesmo fraquinho, mesmo muitas das vezes com aquela dificuldade de caminhar. Às vezes eu deixei de meditar na palavra, que era algo que eu me alimentava todos os dias. Oração que eu orava todos os dias, era propósito em cima de propósito. Nem tudo nós iremos, né? Nem todas as nossas orações nós iremos ser atendidos. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja para você, mas ele sabe de todas as coisas e ele te ama. Porque antes de você, aleluia, o aceitar, ele já havia te escolhido. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então é por isso que oração é uma forma de relacionamento, de gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, aleluia, que faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, aleluia. Não deve explicação nem para mim nem para você. Louvado seja Deus, aleluia, porque Ele é autossuficiente. Louvado seja Deus, Ele é tremendo. Glória a Deus. Então nós possamos a cada dia buscar essas experiências com o Senhor, a cada dia nos derramar, nos deleitar, a cada dia nos entregar, aleluia, e deixar com que Ele faça, aleluia, acontecer conosco, aleluia, aquilo que Ele quiser. Amém? Aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Na época que a irmã Mara estava de luto, eu ainda estava aqui. Eu lembro que foi muito difícil, como ela falou, não é fácil. Nem sempre a gente vai compreender, mas o Deus do consolo, como ele disse, eu vou deixar um consolador, né? Então ele deixou um consolador. E o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus de maravilha, o Deus extraordinário está aqui essa noite.
Vamos fechar nossos olhos e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, saudáveis. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, de podermos anunciar a tua bondade, Pai querido, o teu poder, a manifestação, Pai querido. Que nada, Senhor, nem a profundidade, nem o abismo, nem a fome, nada pode separar o amor de Deus que o Senhor tem por nós. Pai, aqui para a tua igreja, meu Deus, no 6º dia da campanha, na próxima terça-feira será o encerramento. Pai, que até o final desta campanha eles possam construir esse lugar secreto contigo. Que eles possam ter uma fome, uma sede, Pai querido, de estar na tua presença. Num lugar, Pai querido, que nada mais importe, mas o lugar, Senhor, é o teu coração. Que os corações dele possam estar incendiados, meu Deus, palpitando, Pai, ao seio de estar na tua presença. Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Que o Senhor possa estar dando livramento, Pai, do acidente, do incidente, da bala perdida, do mal, do homem sanguinário. Nos dá o restante de semana, Pai, que Ele abençoe nossas programações para a glória do nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Amém.